Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Um grande axé para todos vocês. Acho que tá lá. Bora rezar, falar com Deus, o nosso Pai maravilhoso, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque sem Jesus nós não vivemos. É verdade. Mãe querida, padroeira do nosso Brasil, Nossa Senhora de Aparecida. E a mãe querida, padroeira do nosso Brasil. Mãe ceia querida, Nossa Senhora de Aparecida. Minha mãe querida, cobre a gente com seu manto sagrado, Nossa Senhora dos Enterros, que traga as bênçãos todas de saúde e proteção para nós e muitos anos de vida a nossa mãe, Nossa Senhora dos Enterros. Divino Espírito Santo, que nosso Pai, Criador do céu e da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja a nossa mãe. Pedindo aos anjos do céu e ao Espírito Santo que nessa hora escutar nossas vozes, os nossos pedidos, nossos clamor, para socorrer todos da gente aqui nessa terra santa. Porque os anjos do céu, ele fica junto com Jesus. E a nossa mãe padroeira, que é a mãe da gente e a mãe de Jesus. Então a gente tem que clamar por elas, mas a gente tem que pedir e agradecer. Por quê? Porque a nossa mãe, ela é mãe. A mãe cuida de seus filhos. A mãe chora quando seus filhos estão doentes. A mãe dá comida na boca para seus filhos. A mãe, ela cuida de seus filhos. Ela cobre a gente com o manto sagrado dela. O nosso Pai, Criador do céu e da terra, aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, aquele que manda a chuva para nós todos, aquele que manda o sol para nós todos. Ele cria a gente. Desde o primeiro dia que ele fez gerar a gente no ventre da nossa mãe, que trouxe com 9 meses para essa terra santa, que ele está com nós. Então, quando Jesus... Tira esses gatos daqui, fazendo favor. Sai daqui, saia. Danado para brigarem. Aqueles que fez, cuidou e cuida da gente, que é o nosso Pai valioso, que é Jesus Cristo, aqui dessa terra santa. Aí, ele cuida da gente, ele protege da saúde, da livramento, de derrame, ABC, de outras doenças,
do assalto, do roubo, do acidente. Jesus é o nosso Pai. É para todos da gente ver o que Jesus faz, escutar o que Ele fala com nós e abrir a boca. O que Deus quer que a gente faça? Tem que ser assim. Mas Jesus, ele fala que aquele que reza, ele está guardado no colo de Jesus. Ele está guardado. Não tem perigo ainda se vir um botão de inimigo para devorar aquele filho de Deus, que é a gente todos. Jesus, ele não deixa. Agora eu estou gravando esses e eu vou falar para vocês. Ontem eu vi um comentário no celular que muita gente vai ficar de boca aberta. E eu vou explicar direitinho. Direitinho, vou explicar agora. Ontem, eu passei no celular e parei numa jornada. Um homem, uma reportagem, aqui em São Paulo. Foi em São Paulo, foi aqui em Goiânia não. Falando, o senhor conhece Jesus? Uma reportagem falando para o homem. O homem disse que não conhecia ele. O senhor conhece Nossa Senhora? Não conheço. E aí a reportagem falou, mas por que o senhor não conhece Jesus? Veja bem, às vezes a pessoa se perde pela palavra que solta da boca. Aí a reportagem falou, por que o senhor fala que não existe Jesus, que não conhece esse Deus? Lá ele, viu, Jesus? Eu estou falando aqui porque o que eu vi ontem, que me deixou arrasada. Aí ele disse, se Deus existisse, lá ele. Ele falou que as crianças não morriam, não era estrupada, o cidadão de bem não era morto pelos outros, o mundo não caía, a cidade não afundava de água, não tinha tanta miséria do mundo. Foi o que ele respondeu para a reportagem. E o que a reportagem ficou em choque, que eu também fiquei acabada. E ele disse, a reportagem falou assim, mas se Deus não existisse, o senhor não tinha nascido. O senhor não estava aqui falando comigo. O senhor não trabalha? Trabalho. Eu tenho minha casa, meu carro. Então eu não preciso de Jesus. Jesus não existe para mim. A reportagem falou, tá bom, eu vou me retirar. E aí a reportagem ficou se bezendo. E eu cá comigo, meu Deus, dá a direção desse homem que ele tá perdidinho. Tá perdido do fogo do fogaréu aqui em cima dessa terra santa. Ele tá perdido, aquele homem. Tá. Porque uma pessoa falar, o ser de luz falar, que não conhece Jesus,
Se alimenta de quê? Vive de quê? Em cima dessa terra santa. Que só pelo sinal da Santa Cruz, ó gente, pelo sinal da Santa Cruz. Tá vendo vocês? Porque outra que eu vou falar, se acontece tudo isso, é porque todos não rezam. Porque se todos rezassem, não tinha isso no nosso Brasil. Agora eu rezo, você reza, outro reza, outro reza, outro reza. E os outros, 99% não reza. Já 98% reza, mas 99% não reza. E quer a vida boa, quer uma vida social boa, que não aconteça nada de ruim, peraí. Primeiro tem que acreditar em Deus, porque nós só estamos aqui por causa de Deus. Porque Deus é valioso, é rico na bondade dele. Deus, ele fez o céu e fez a terra, porque senão a gente não estava aqui. Vocês concordam comigo? Deus, ele gerou a gente no ventre e trouxe para esse mundo. Agora, Jesus, ele deixou a reza para nós rezar. Para quê? Para livrar das invejas, da usura, da macumba, da praga. Foi para a gente limpar a gente mesmo. Tomar banho de descarrego, porque tudo Jesus deixou aqui no mundo. Agora você tem um filho. Aí seu filho adoece, você vai maltratar Jesus? Ah, por que Deus não cura essa criança? Jesus, ele cura. Mas se você tem o seu filho doente, você vai xingar Deus? Você vai maltratar Deus? Não. Porque Deus, ele vai dar o socorro ao seu filho, mas ele vai receber suas rezas. Para sua reza chegar até Jesus e Jesus proteger vocês, todos da gente. E aí é que tá, porque tantos milhões e milhões de cidadãos e de cidadona que ama Jesus, mas milhões de cidadãos e de cidadona não ama Jesus. Aí quando acontece o pior, aí fala, ó, foi Jesus, porque eu não tenho Jesus. Tá entendendo agora? Ah, por que aconteceu isso comigo? Não bota o erro em Jesus. Bota o erro em você mesmo. Nós que tem que rezar, reza que Deus deixou para proteger nós. Nós que deve respeitar Jesus enquanto ele respeita nós. Porque quantas vezes você pecar, que Jesus perdoa nós. Mas tem muito. Só que esses que falam desse jeito, ele vai pecar, ele já está pecando, ele já está fora de Jesus. Ele está fora de Jesus. Então, a pessoa que está fora de Jesus, ele está do lado ruim. Que Deus ali já encerrou a missão de Deus na vida dele. Ele agora só está do outro lado. E é culpa de Deus? Não. É culpa dele mesmo que ele procurou o caminho. Porque Deus fala, tem dois caminhos. Tem o meu e tem o outro. Então você escolhe. Então, se ele escolher o outro caminho ruim, então ele se aguente. E nós escolhemos o caminho de Jesus, estar com Deus, nós estamos com tudo.
Porque quando os irmãos do Daniel, do José, jogou o Daniel na cova do leão, com 2 leão grandes, para ser morto, Jesus, ele creia em Jesus Cristo, e Jesus salvou ele dos 2 leões para não comer ele. No outro dia, quando foi olhar, o José estava lá rezando, no meio dos 2 leões, com o maior carinho. Por quê? Porque o José, o Daniel, ele acredita em Jesus. Estava tudo bem. Mas é que nem tem aquele ditado, que nem Deus agradou todos, né? Nós vamos, vocês, vamos fazer a nossa parte com Cristo Jesus, com os anjos do céu, com o Espírito Santo e os bons irmãos de luz, e deixa quem quiser ir pelo caminho errado. Porque lá na frente ele vai parar para pensar, eu entrei no caminho errado, como que eu vou voltar? Não tem mais volta. A volta dele é ficar lá. Tá entendendo, gente? Então eu me chamo Alaide, sou a benzedeira com muito amor, carinho e respeito por todos. Lembre que aqui, se você quiser uma cura, uma reza, só é mandar o alvo que eu vou lhe atender. Só um pouquinho de paciência, que vai tudo se resolver na paz de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo e o céu protege todos da gente. Fica com Ele, que eu estou com Ele também. E que Deus e o céu protege todos aqueles que estão em cima do hospital, numa mesa de cirurgia, no UTI, incubado, numa sala, internado, em casa que está acamado, as crianças que Deus protege os pais, a mãe, vovô, vovó, cidadão de bem, cidadã de bem. Que Deus e o céu protege todos da gente. Eu vou ficando por aqui. Amanhã até mais. Beijo para vocês. Minhas pedras queridas. Que Deus e o céu protejam nós todos.